vendo minha tela? Sim. Sim. Sim, então beleza, gente. Essa atividade diamante era para quem estava presente na aula da semana passada, né, na aula de sexta-feira. E aí a gente tinha 2 pontos extras, né? Então, como eu disse, atividade diamante, né? Amante é uma coisa extra, então nada melhor do que representar uma atividade diamante o ponto extra. Então vamos lá, gente. Né? Tudo a ver. Então vamos lá. Aqui a primeira alternativa, eu tenho que colocar esses 3 setores, né? O setor A, B e C. Só que eu quero ver se é melhor colocar eles dessa maneira ou assim, né? A gente que é engenheiro, a gente não pode simplesmente responder, tanto faz. A gente tem que ver, será mesmo que tanto faz? Será que não... O que acontece, né? Vamos ver qual que é a quantidade de vezes que eu vou do setor A para o B num dia, né? Por exemplo, eu tenho que produzir 10 produtos diferentes. Esses 10 produtos, né? Eu vou ter que ir, desses 10 produtos, 8 do A para o B e 2 do B para o A. Entendeu? Sim, mas isso, às vezes, no total, de 30 vezes por dia aqui, ó. A por B, 30 vezes. Do A para o C, não importa se é do A para o C ou do C para o A, 50 vezes. Do B para o C, 50 também. Tá? Então, gente, veja, a distância que eu vou colocar, que vai mudar em cada alternativa, na verdade, né? Vai ser a distância de cada setor entre ele, né? Então, eu sempre olho a distância na metade aqui, né? Só lembrando vocês. E neste caso, gente, como até 20 metros eu consigo colocar um operador para andar, apesar de que ele vai ralar, mas ele vai conseguir andar esses 20 metros, acima de 20 metros eu tenho que pegar uma empilhadeira. Então, para esse custo de movimentação com a empilhadeira, ele é o dobro, ele é mais caro, tá? Então, tem isso aqui também. Vamos fazer a tabelinha que a gente faz, né? E a gente vai comparar as duas alternativas e vai dizer qual que é melhor, tá? Vamos lá. Então, tá aqui, gente. Tá aqui os mesmos dados, né, e tal. Então, o que vai continuar igual da alternativa 1 para a alternativa 2? É a quantidade de área entre os setores, né? Então, vamos lá, ó. Quantidade diária. De A para B, 30. De A para C, 50. E de B para C, 50. Tá aqui, ó. Tá aqui, ok? Bom, agora vamos olhar aqui na primeira alternativa. Né? Qual que é a distância entre A e B? É só olhar no centro, hein? O centro de A, o centro de B. Vai ser 20. Qual que é a distância 25. entre A e C? 25. E a distância entre... Mentira. Aqui A e B tá certo. E a distância entre B e C? 32, né? E é a hipotenusa daqui, né? Professor, deu 32 e os quebrados. Oi? 35? Foi isso mesmo, deu 32 uns quebrados. Isso. Você pode colocar... Se você colocar aqui só 32 aqui, aqui você tem que colocar 32 também, para ficar igual nas duas alternativas, você entendeu? Mas, quantos que deu? 32 o quê? Pode deixar 32, gente, não tem problema não, tá? Você só vai saber qual alternativa é melhor se você colocar o mesmo valor aqui, você coloca o mesmo valor aqui, né, onde tiver a hipotenusa, tá tranquilo. Vamos olhar aqui, então, ó, qual que é a distância entre A e B aqui? A distância entre A e B agora é 25. Qual que é a distância entre A e C? Agora é 40, né? 40 nada, é 20. Qual que é a distância entre B e C? 32. Ok? Beleza. É isso mesmo? Qual que é o custo, gente? Até 20 é R$10. Acima é 20. Opa, o que eu fiz aqui? Acima é 20, né? Então, ó, multiplicando tudo aqui, ó, multiplicando a quantidade de área, né? Aqui dá 6.000 na primeira linha, aqui dá 25.000 e aqui dá 32.000, eu vou ter 63.000. Agora, vamos olhar aqui, né? Aqui o custo até 20 metros é 10 e acima de 20 metros é 20. Embaixo dos 57.000. Portanto, qual que é a melhor alternativa? A melhor alternativa é a 2, né?
Vou colocar aqui. Depois eu vou colocar ali para vocês, tá, gente? Rapidinho. Observa-se que a melhor alternativa é a 2, pois é a mais barata, tá? Isso aí. Bom, agora tem essa questão aqui, gente, que essa questão era, inclusive, da prova da Petrobras, tá? Só que nessa questão ele já dá a distância entre os setores, entendeu? Entre o setor A e D, a distância é 30, é entre os centros, tá? Entre o centro de A até o C, a distância é 20, entendeu? Aí tem gente que acabou colocando a metade, não precisa não, tá? Aqui a distância entre A e B é 10, a distância entre B e D é 20, tá? E, além disso, o que ele vai colocar para mim? Ele vai colocar as unidades transportadas entre os 3 setores, né? Entre todos esses setores aqui. Só que, assim, quando não tiver quantidade, é porque entre um setor e o outro não tem valores, né? Então, por exemplo, não tem valor aqui entre A e D, por exemplo. Entre o setor A e D, não tem nenhuma movimentação por dia, assim, tá? Ok? Nem de D para A, né? Que é o par. Então, vamos olhar aqui, olha, qual que é agora a unidade, a quantidade transportada entre cada um dos setores e o custo, tá? Entre cada setor. Às vezes tem setor que para transportar para o outro é mais caro, porque o setor tem produto perigoso, entendeu? Aí, às vezes, não dá para o funcionário carregar na mão, tem que ter uma empilhadeira. Enfim, os custos são diferentes aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou só copiar esse daqui. Vou abrir uma nova planilha aqui. Então, olha, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou até pegar dessa planilha aqui e vou esticar ela. Tá, beleza. Ó, eu vou... Não é exatamente assim que eu queria, mas eu vou colocar aqui. Pronto. Então, vamos colocar, gente, vou colocar aqui a fórmula também. E aqui, somar tudo aqui. Vamos fazer desde o começo, né? Vamos fazer desde o começo. Meu mouse está meio ruim aqui. Vamos fazer os pares de setores que está aqui, tá, gente? A, B, AC, BC, BD. A, B, AC, BC, BD. B, C, B e D. Tá? Não precisava por Santa Linha assim, não. Ó, quantidade de área vai ser igual, independente da alternativa, né? Porque a quantidade de área entre os setores não muda. Ok? E aqui também, que eu estou percebendo, o custo do transporte entre os setores também não muda, né? Vai continuar sendo aqui, ó, R$10 entre A e B, R$5 entre A e C, R$5 entre B e C, e R$10 entre B e D. Tá? Então, o que vai ser de diferente de uma alternativa para outra? Alternativa 2. É simples, gente. O que vai ser diferente de uma alternativa para outra vai ser a distância, né? Tá aqui, ó. Agora vamos resolver isso aqui então, hein? Só tirar aqui a grade, fica melhor, né? Beleza. Ó, qual que é a distância entre A e B na primeira opção? Ele já dá a opção, né? Então é simples, ó. Entre A e B é 10. Entre A e C é 20. Entre B e C é 10. E entre B e D é 20. Ok? Embaixo, ó, vamos olhar aqui agora no segundo layout, né? Qual que é a distância entre A e B?
É 20. Professor, Oi. e no caso, na questão lá embaixo, falava que a distância entre A e D é zero, né? O custo, né? Isso, o custo é zero. Se eu não, aí, no caso, eu não faço. Não, porque se você multiplicar tudo, primeiro que não tem nada de movimentação entre os setores, entendeu? Se você multiplicar qualquer coisa para o zero, o que acontece? Aquilo ali não precisa, né? Vai dar zero. Vai dar zero. Então, você já sabe que vai dar zero, você nem precisa fazer. Entendeu? Se não, olha, se não tivesse aqui os valores de todos os pares, eu teria que colocar AB, AC, AD. Depois, BA já foi, né? BC, BD. Entendeu? E depois, por último, D com o C. Você entendeu? Mas nesse caso não precisa. Nesse caso não precisa, porque só tem quantidade de área entre esses setores. Por isso que eu só estou olhando eles, você entendeu? Eu já estou simplificando. Tá? Olha, então vamos olhar aqui, gente, na alternativa 2. Ok? A alternativa 2 vai ter a distância entre A e P 20, entre A e C 10, entre B e C 10 e entre B e D 15. Tá. Aqui, é igual a esse, vezes esse, vezes esse. De baixo a mesma coisa, até aqui. E aqui a soma de todos. Tá? Aqui é a mesma coisa, né, gente? Esse, vezes esse, vezes esse. Fazendo aqui é bem mais fácil, né? No concurso, fazer isso daqui demora um pouco mais. Tem que fazer as contas todas. 3.500. Tá? Então, gente, veja, qual que é a melhor alternativa? A melhor alternativa é a alternativa 1, que oferece um custo total de 5.500. Tá? Vou até copiar aqui, vamos ver se vai. Foi. Ó, sendo assim, os custos mensais de transporte nos layouts 1 e 2 é 5.500 e 6.500. Tudo bem? Vou colocar aqui. Fácil, né, gente? 2 pontos, bem fácil. Então, eu vou só salvar aqui, depois eu vou colocar a resposta para vocês ali, tá? Respostas. Tá bom? José Denilson, entendeu aquilo lá que eu falei? Não, eu entendi. Tá bom. Beleza. Tá. Então, gente, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai ter um assunto que vai começar hoje e terminar na próxima aula, tá? E vai acabar terminando com um trabalho que vai valer 10 pontos na matéria, tá? E esse trabalho vai ficar a nota para o segundo bimestre, não para o primeiro bimestre, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai dar continuidade à nossa matéria, que a gente viu na aula passada, né? Para poder fazer um layout funcional, a gente viu as cartas de para, que a gente ia ver ali a multiplicação da quantidade, né, de vezes que eu tenho de movimentação entre um par de setor, vezes a distância, vezes o custo, e eu vou dar qual que é a alternativa mais barata. Agora a gente vai ver algumas outras opções, tá? Que a gente vai utilizar para poder montar um layout funcional, que às vezes é até mais rápido, tá? Então a gente vai ver, tem vários métodos. Tem o método dos elos, tem a grade de Mutter, tem o sistema SLP. O sistema SLP é um sistema bem melhor, assim, porque ele é um sistema sistemático de montagem de layout, tá bom? E vocês vão aprender como montar um layout funcional, né? Considerando o tamanho do lugar que você precisa. 1 metro quadrado, entendeu? Então, tudo isso, tá? Então, vamos lá.
Então, gente, o primeiro, outro exemplo, né, de como fazer um layout funcional, além das cartas de para, chama-se método dos elos ou método das interligações. Vamos ver se vocês entendem, tá? Vamos supor, então, que na minha empresa eu tenho que produzir 3 produtos, ok? Os produtos 1, 2 e 3. E essa é a sequência das operações, tá? Sequência. Então, primeiro, para produzir o produto 1, eu vou passar na máquina A, depois na máquina B, na máquina C, na D e na F. Para produzir o produto 2, eu vou passar na máquina B primeiro, depois na C, vou para D, volto para C, passo na E e na F. E para produzir o produto 3, A, B, E, C, E, F. Essa aqui, então, é a sequência das operações, ok? Então, olha que curioso, gente. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou ver aqui, olha, quantas vezes vai me aparecer nessa sequência de operações ir de A para B? Quantas vezes que aparece? 1, 2, né? Guarda isso. Então, eu vou vir aqui na próxima tabela, vou fazer tipo uma carta de para, ok? Esquece esses valores aqui no meio, tá? Esquece esses valores aqui no meio. Então, olha, quantas vezes eu vejo de A para B, especificamente? A para B, 2 vezes, não é? Olha lá. De A para B, 2 vezes. A para B, 2 vezes. E de B para C? B para C, 1, 2, né? De B para C. Então, vamos olhar lá. De B para C, 2. Eu marco um xizinho aqui. Vou marcando um xizinho. Quantas vezes eu vejo, gente, nessa... tá aqui em cima a sequência. Ó, aqui até tá a sequência. Quantas vezes eu vejo, por exemplo, aqui, olha, indo de C para D, ó, C para D, 1, C para D, 2, né? Beleza, ó, C para D, 2. Ah, D para C aqui, então conta também, ó, D para C, mas agora eu estou contando aqui separadamente, tá? D para C aqui, 1. Ok? Tá vendo? Vou marcando o xizinho. Vocês entenderam? Sem olhar aqui primeiro, aqui esses valores. Por exemplo, ó, quantas vezes eu vou de E para F? Oi? Coloca sempre na última. Como assim na última? Não, você colocou de A para B 2 vezes que eu corro. Beleza. Uhum. Aí essa começou na segunda. Uhum. Ah, tá. Como assim na segunda? Você está falando esse 2 aqui? Não, eu ó. falei de A para B. Aí 2 vezes que ela passa na operação, né? Olhando todos os produtos que eu tenho, quantas vezes eu vejo que tem essa sequência de A para B? Ó, tem aqui no primeiro produto e tem aqui no segundo, entendeu? Então, aí você começou marca na tabelinha aí na opção B. Isso. Não é na opção B, é de A para B, tá vendo? Aqui, ó, A para B. Aí você marca 2x. Por isso, entendeu? É isso que eu perguntei. Aí marca sempre na última. De A para B, marca na B. Não, porque não tem como marcar no A, você tá vendo aqui, ó. Se fosse de B para A, por exemplo, de B para A, aí você marcaria aqui, ó. Você entendeu? Ah, tá. Ó, vê o seguinte, não é que você está marcando na última, é que você está vendo de A para B, não é uma tabelinha aqui, ó, aqui do lado, é só aqui, da onde você vai sair, da onde você vai chegar. Então, se você vai sair de A e vai chegar em B, então você vai marcar aqui, ó, 2 xizinhos, entendeu? De A para B, aqui é onde está a interseção dos dois, entendeu? Não é que Não, beleza. Tá? Por exemplo, quantas vezes eu vejo, gente, entre a E e F? Olha, E e F, 1, 2. Então, ó, entre E e F, 2 aqui. Né? Beleza. Aí depois, o que eu vou fazer? Ó? Aí que está escrito aqui, ó. Eu vou somar as interligações na vertical e na horizontal para cada uma das operações. Ó, vamos ver se vocês entendem. Vamos olhar aqui em A. Quantos xizinhos que eu tenho na horizontal e quantos xizinhos que eu tenho na vertical? 2, né? 2.
Só esses dois aqui. Vamos olhar para o B, ó. Quantos x's que eu tenho na horizontal e na vertical? Mentira, aqui é o B, desculpa. B está aqui, né? O B está aqui, perdão. Ó, o A seria aqui, assim, né? Primeiro, o A na horizontal, mentira, vertical, né? E A na horizontal. B agora, ó. B na vertical eu tenho 2, não tenho? E B na horizontal? B na horizontal eu tenho 3. Então, ó, 2 mais 3x aqui, ó, 5. Vamos olhar o C, olha, quantos x eu tenho na horizontal? Eu tenho 4. E quantos x eu tenho na horizontal, na vertical? Mentira, estou confundindo vertical com horizontal, ó. Quantos x eu tenho na horizontal? Horizontal é aqui, né? 4. E quantos x eu tenho na vertical? 4 também. Então, por isso que deu 8. Entendeu? Eu somei tudo que tem na horizontal e na vertical. No C, né? Vamos olhar o D. Tudo que eu tenho na vertical, 2. Mais na horizontal, mais 2. 4. E, tudo que eu tenho na horizontal, 3. Mais aqui, né? Mais 3, 6. Vocês entenderam? E aqui o F, 3. Tá? Tranquilo. Agora, eu vou representar os elos entre os setores. Aí vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu vou só duplicar o slide aqui, que eu vou desenhar junto com vocês. Então, eu vou sempre começar, gente, o método dos elos. O método dos elos é para quem está sem tempo, por assim dizer, e quer montar um layout funcional de maneira mais rápida. Então, você quer só enxergar, gente, aonde que você vai colocar os setores, né? Sem precisar fazer todas aquelas contas. Porque, imagina, para fazer as cartas de para, a gente pegou os valores, né? Mas imagina você, na empresa, ver a quantidade de vezes entre cada setor, qual que é o custo entre cada movimentação, qual que é a distância percorrida, ia dar um trabalho, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa mais rápida, tá? Então, ó, eu vou colocar no centro, o ponto que eu vejo que tem o maior valor. Qual que é o ponto? É o C, né? O C eu vou colocar no centro, tá? Sempre a gente vai começar com o ponto de maior valor, C. 8. Aí eu vou fazer, gente, como se fosse a quantidade de vezes que o C está ligado com os demais setores, né? Eu vou colocar uma linhinha, tá? Então, por exemplo, olha aqui, já está feito, ó. Entre o C, aí eu vou colocar perto do C aquele que tem o segundo maior valor. Qual que seria? Seria o E, né? Eu vou começar pelo E, ok? Qual que é a quantidade de ligações entre o setor C e o setor E? Vamos olhar aqui, ó, entre C e E, 2, né? E entre E e C, mais uma. Então, ó, entre o par E e C, eu tenho 3 ligações, 2 saindo. Então, ó, entre C e E, vamos ver se vocês entendem. Espera aí. C e E, ok? Eu vou ter uma ligação saindo de... 2 ligações saindo de C e chegando no E, não vou ter? Tá lá, ó. Eu vou mostrar, vamos ver se... Quer ver? Eu queria colocar um do lado do outro aqui, assim, ó. Assim, isso. Ó, saindo de C, chegando em E, eu tenho 2, né? E saindo de E, chegando em C, eu tenho uma. Então, nem precisa pôr com setinha aqui no final, não. Pode ser... Não vai dar, vou ter que deletar. É só pôr, gente, a quantidade de vezes que você tem entre esses pares de setores, tá? Ó, entre C e E, 2 vezes, né? Ok? Oi. E... Me dá uma raiva isso aqui. E entre E e C? Entre E e C eu tenho uma também. Então, vou colocar mais uma aqui, ó. Entre E e C, uma. Ok? Então, eu tenho um elo entre o setor C e o E de 3 ligações. Ok? Por isso que chama-se o método dos elos, ou método das ligações. Aí eu vou colocar agora o terceiro com maior valor, que seria o B. Vou colocar o B agora, tá?
Qual que é a quantidade de relações que o B tem com o C? 2. E o C com o B, mais 2, né? 4, entendeu? Aham. Vou colocar o B aqui, por exemplo. Não é só 2, ô professor? Sim, ó. A quantidade de relações entre o C e o B é 2. Ok? E entre o B e o C também é 2, tá vendo? Como eu vou colocar o setor B aqui, eu vou ter que representar essas 4 ligações, entendeu? Então, ó. Nossa, esse PowerPoint aqui tá... Professor, Oi? nesse caso ele não vai importar a distância? Não, nesse caso ele não vai importar a distância. Ele ele quer fazer uma maneira rápida de você alocar ali os setores, entendeu? De uma maneira mais rápida. Vamos supor que você vai mudar para um novo local e você quer ver isso de maneira rápida. Então, aqui, ó, entre o setor C e B, mais 4. Vocês entenderam? E entre o B e o E? Quantas vezes eu tenho entre o B e o E? Só para fechar aqui o elo, né? B e E, uma. E o E e B. E e B, 2. Então, tem 3 ligações, entendeu? Tem 3 ligações aqui entre o E e o B. Uma. Nossa. 2. Eu não fiz isso antes, né, gente? Ctrl+C, Ctrl+V. 3. Tá? Então, olha, vou montando aqui, gente, a ligação entre os elos. Quer ver agora? Aí vamos ver qual que tem o menor. Seria o D. Aí eu vou montando. Aí eu tenho que colocar o D. Pode ser aqui. A posição não importa, tá? O D. Porque aqui você vai ver, gente, olha que curioso, você vai ver quais setores que têm que ficar próximo um do outro, porque eles têm muita ligação. E quais setores podem ficar mais distantes, entendeu? Então, eu vou até mostrar algo que eu ia mostrar só no final da aula, porque ele tem a ver com o método SLP, mas vou mostrar aqui para vocês, olha. Vamos supor que você fez o método dos elos e você encontrou mais ou menos uma coisa assim, tá vendo? O que o método dos elos vai fazer? Ele vai fazer, olha, dependendo dos pares de setores, você tem que estar ele mais próximo. Então, ó, por exemplo, entre o estoque, tá vendo aqui, ó, o estoque e o setor de embarque e desembarque. Tem uma ligação forte entre eles, mas eles são longe. Então, o que ele faz? Ele vai rearranjar, para você visualizar melhor, todos aqueles setores que têm mais ligação entre si, né? Eles têm que ficar mais próximos, eles têm que ficar mais ali no centro. E os setores que têm apenas uma linha ou linha fraca... Aqui, gente, tem um X, que seria uma linha que não pode ficar próximo. Tá? Então, não tem ali, mas também poderia ter uma linha seguinte, olha, o escritório e o vestiário não podem ficar próximos. Então, aí vai ter que ficar longe. Ó. Vamos ver aqui, ó, o escritório está longe do vestiário, tá vendo? Então, o que acontece? O método Zelo, gente, é só para você visualizar, tá? Vocês não vão ter que fazer em prova, nem nada. É só para você visualizar como é que está a quantidade de movimentações entre os setores da sua empresa e tentar modificar esse layout, para que esses setores que têm linha grossa fiquem mais próximos, entendeu? Entenderam? Mas a gente vai voltar aqui depois. Tá? Então, o que eu vou fazendo, gente? Eu vou colocando aqui as linhas, né, entre os setores, tá? Aqui ficou uma linha em cima da outra, tá, gente? Depois eu vou arrumar a figura. Aí eu vejo, cada traço representa o número de ligações entre os elos, né? Aí eu vou ver quais elos estão mais próximos, quais elos estão mais devem ficar mais próximos, entendeu? Quais devem ficar mais longe, mas aqui aonde eu coloco, gente, a distância entre eles não importa, tá? Eu poderia, vou apagar aqui, eu poderia pegar esse daqui e virar, não deu certo, nossa. Eu poderia, por exemplo, colocar o B para cá e fazer o método dos elos assim, entendeu? Com o B aqui, não tem problema. Então, eu colocaria aqui a quantidade de vezes que o B está relacionado com C, entenderam? E montaria aquele diagrama dos elos. Então, o objetivo do diagrama dos elos, como eu disse, é só você ver
quais setores você tem mais movimentação entre eles, né? E aí você vai tentar modificar essa posição aqui, tá vendo? Entre os setores, para você colocar aqueles que têm maior ligação entre eles mais próximo. Mas quando você acaba fazendo o método dos elos assim, ó, colocando do maior para o menor, você acaba conseguindo uma solução ótima, tá? É só isso o método dos elos, entendeu? Então, você quer montar um layout funcional rápido, você faz assim. Tudo bem? Beleza, ó, eu só estou mostrando para vocês mais uma técnica, tá? Que seria simples. Vamos continuar aqui. Eu tenho uma outra técnica que se chama diagrama de relacionamento ou diagrama de Mutter, que é o cara que inventou, tá? A única diferença vocês vão entender. Aqui eu vou colocar para cada par de setor uma razão especial, né, deles estarem próximos ou não. Então, por exemplo, tem setor, gente, que é absolutamente importante eles estarem próximos. Setor que é especialmente importante estarem próximos. Setor que é importante estar próximo, setor que não precisa estar próximo, e setor que é indesejável que eles estejam próximos. Ah, Rafael, como é que você vai encontrar esse valor aqui, né? A, E, I, O, U, né? Aí eu vou falar para vocês, a gente vai fazer um trabalho depois que a gente vai quantificar, né, entre os setores ali, aí o setor que tiver mais ligação com o outro, um maior custo, a gente vai colocar como sendo absolutamente importante eles estarem próximos. Setores que não estão tão próximos, a gente vai colocar especialmente importante, né? Não é tão necessário estarem próximos, tá, gente? É isso. Então, aqui nesse diagrama de relacionamento, a gente ainda não faz isso. Lá no método SLP, que é o que de fato vocês têm que entender no final, né? Aí eu vou calcular isso, tá? Mas, por exemplo, qual que seria a razão de eu classificar? Então, entre o setor A e o setor B, tá vendo? É absolutamente importante eles estarem próximos. Por quê? Talvez o setor A com o setor B, eles utilizem o mesmo equipamento ou as mesmas instalações. Ou o setor A e o B seja a sequência natural do fluxo de trabalho, vocês entenderam? Por que que o setor C e o setor... Aqui, tá vendo? Olha aqui, o setor C e o setor E, eu tenho um xizinho aqui. Ou seja, não é indesejável eles estarem próximos. Porque talvez entre o setor C e o setor E tem condições não seguras ou desagradáveis. Um setor... Vocês lembram da explosão lá de Beirute, gente? Aquela explosão enorme que teve lá no ano passado? O que que eles colocaram fogos de artifício com fertilizante. Olha que ideia maravilhosa, né? Nada inflamável. Se bota fogo em um, vai botar fogo no outro. E o que aconteceu? Pegou fogo na fábrica de fogos de artifício e no mesmo setor tinha também fertilizante. E o fertilizante é uma bomba, né? Aí, o que aconteceu? Os dois próximos potencificaram, como é que pode dizer? Potencializaram aquela explosão. Então, dependendo dos setores, né, é importante, né, que é indesejável, se eles ficarem próximos, é muito ruim. Mas a gente vai entender como que vai fazer essa classificação aqui, tá? E essa definição dos critérios, nesse diagrama de relacionamento, é geralmente difícil de fazer mesmo. Depois a gente vai ver uma maneira de fazer isso mais facilmente, tá? Que é o método SLP. Então, gente, a única diferença desse diagrama de relacionamento para essa grade de Mutter é que essa grade de Mutter fica mais fácil de você visualizar, tá? Então, aqui, por exemplo, você vai ver a mesma coisa. Olha, qual que é a classificação entre o departamento 1 e o departamento 2? É A. A do quê? É absolutamente importante eles estarem próximos. Como é que eles vão decidir isso? Vai ter uma reunião lá, gerente, pessoal da segurança do trabalho, eles vão colocar qual classificação dentre aquelas 6 o departamento 1 e o departamento 2 tem que ser. Qual que é a relação entre o departamento 3 e 4? Olha aqui, é aqui, tá vendo? É o X. Eles não podem estar próximos. Vocês entenderam, gente, a visualização dessa... Aqui,
Qual que é a relação entre o departamento 1 e o departamento 5? Departamento 5 aqui, ó. Certo? Então, seria assim, unimportant. Como assim? Não fede nem cheira. Pode estar próximo, como pode estar longe, não tem problema, tá? É o famoso não fede nem cheira. Então, o que acontece? Essa seria a terceira maneira agora. A primeira que a gente viu foi as cartas de para. A segunda, o diagrama dos elos. Agora aqui, né, ou esse diagrama de relacionamento ou essa grade de Mutter, a gente vai encontrar a terceira maneira de criar um layout funcional. Então, olha, vamos fazer junto comigo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou encontrar todas as ligações que são absolutamente importantes estarem próximas e todas as ligações que não podem estar próximas, que é o X, né? Então, vamos olhar lá, ó. Tá bebendo água aqui. Todas as ligações que são absolutamente importantes estarem próximas. 1 e 2, ó. 1 e 3, tá vendo? 2 e 6, né? 5 e 6. 4 e 6. Tá? Código X. 1 e 4. 3 e 4. 3 e 6, entenderam? Ok? Tá. Sim. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai fazer um layout funcional. Eu vou criar um novo slide aqui, vou fazer junto com vocês. Vou clicar slide. Ó, vamos ver se vocês conseguem entender, porque às vezes um quadro é mais fácil que aqui. Vamos supor, gente, que eu tenho uma empresa assim, tá? Diminuir. E nessa empresa tem 6 setores lá dentro que eu quero colocar as minhas máquinas. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, ok? Eu tenho 6 setores. E eu quero colocar... Quais setores que eu quero colocar? Eu quero colocar aqui, ó, departamento 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aonde eu vou colocar o departamento 1, o 2, o 3, o 4, 5 e 6? Eu vou colocar na sequência? Não sei. Vamos olhar aqui a grade de Mutter, vamos tentar montar ali uma sequência para o layout funcional que seja mais agradável, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o seguinte, olha, de todos aqueles que têm o código A, qual é o número que aparece mais no departamento? Departamento 2 aparece 2 vezes, departamento 1, 2 vezes, departamento 6, 2 vezes, o 3, 2 vezes, o 6 aparece 3 vezes, né? Então, eu vou começar o seguinte, ó, só para vocês entenderem. Eu vou colocar 6 aqui. Eu vou colocar o 6 no centro, ok? 6. Aí o 6, deixa eu até fazer assim. Não sei se vai dar para fazer ligação aqui. Vamos tentar. O 6 faz ligação com o quê? O 6 faz ligação com 2, e com 4 e com 6, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 6 faz ligação com o 2, com 4. Seis, 2, 6, 4, 6, 5. Eu vou montar esse daqui que eu estou montando lá, tá? 6, 2. Eu posso colocar o 2 em qualquer lugar, tá? O 5, o 4 em qualquer lugar. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vou fazer uma linhinha aqui, ó, entre eles, ó. Entre o 6 e o 2. Não ficou legal, não, né? Deixa eu fechar aqui. Entre o 6 e o 2, isso. Calma aí, gente. Se fosse no quadro, estava bem mais rápido. 6 e 5. E o 6... Deixa eu ver, eu vou fazer com essa linha aqui.
6 o 2, 6 o 4, ok? Deixa eu fechar aqui. 6 liga com 2, que liga com 4. Que liga com 5. Tá? Beleza. Aí, vamos ver as demais ligações que faltam aqui, ó. 1 liga com 2 e 1 liga com 3. Mas não tem 1 lá ainda, vou pôr. O 2 liga com 6, o 3 liga com 5. Vamos ver aqui, ó. O 3 liga com 5. Eu vou colocar... E o 1 liga com 2, o 1 liga com 3. Cadê o 3? Eu vou colocar o 3 aqui para baixo, ó. Só para vocês entenderem. Eu vou colocar o 3 aqui. O 3 não liga com 6, né? Mas o 3 liga com o quê? Liga com 5, não liga? É isso? O 3 liga com 5. Ó, vou fazer só... Calma aí, vou fazer as relações aqui, ó. O 3 liga com 5, o 4 liga com 5, tá vendo? Você está observando qual é as relações entre os setores, né? 4 liga com 5, aí faltou 1, né? O que acontece? 1 liga com 2 e 1 liga com 3, não é? 1 liga com 3 e 1 liga com 2. Calma aí que vocês vão entender o que eu vou fazer. 1 liga com 2, 1 liga com 3. Pronto. Eu já coloquei aqui todas as relações que tem entre eles, que tem A, que é absolutamente importante estarem próximos, tá? Entendido? Sim. Agora eu vou colocar todos os pares de setores que não podem estar próximos, de jeito nenhum. O 1 não pode estar próximo do 4, o 3 do 6 e o 3 do 4. Ó, o 1 não pode estar próximo do 4, não está próximo. O que mais? O 3 do 6 e o 3 do 4. O 3 não pode estar próximo do 6. E o 3 do 4. 3 do 4. Ó, então, o que eu vou fazer? Vamos supor, vamos visualizar. Você vai pôr esse diagrama de relações aqui. Como assim? Ó? Eu vou pôr aqui primeiro. Ó. Eu vou pôr o 2 aqui. O setor 2 vai ficar aqui. Aí o 6, eu vou pôr ele ali, ó, nesse daqui de cima. Vou pôr o 6 aqui. Vou pôr o 4 aqui. Não entender que eu vou fazer o 5 aqui. O 3 aqui. E o 1 aqui. Ó, então, a gente vai ter... Aqui a gente está vendo quais setores tinham que ficar próximos. Agora, vamos ver aqui se tem setores que não podem ficar próximos, que estão próximos um dos outros. Ó, o 1 não pode ficar próximo do 4. O 1 está longe do 4. Mas o 3 está próximo do 6. O 3 está próximo do 6 e o 3 está próximo do 4. Você está vendo? Então, olha, eu vou fazer como se fosse um cubo mágico. Ó, eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Eu vou começar com esse aqui primeiro. Vou passar para cá. Vou manter a mesma sequência, hein? O 5 vai vir para cá. O 2... Opa! O 2 vai vir para cá. 1 para cá. Calma aí. 1 para cá e o 3 para cá. O que eu fiz? Eu só dei como se fosse um cubo mágico, né? Pulei para cá. O 6 não estava aqui, veio para cá e o resto consequentemente, entendeu? Vamos olhar aqui, olha. De novo. O 1 está próximo do 4? 1 está próximo do 4? Não. O 3 está próximo do 6? Não. Que bom, porque eles não podem ficar próximos. Aqui é o código X, né? E o 3 do 4? O 3 está longe do 6, o 3 está longe do 4. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui, olha, esse layout funcional, o setor 1 aqui, o 2 aqui, o 6, o 4, o 5 e o 3. Vocês entenderam? A partir daquele diagrama de relacionamento, eu vejo todos aqueles que eram absolutamente importantes estarem próximos. Aí eu faço a relação aqui. Aí depois eu vou ver, né, na hora que eu colocar na minha disposição, se tem setores que não podem ficar próximos, que estão próximos. Se tiver, eu vou simplesmente virar o cubo mágico aqui, ó, virar um pouco, mas essa relação aqui vai ser mais ou menos mantida aqui em cima, você entendeu? Não entenderam? Sim, Uma dúvida só.
Na hora que você pega o conjunto A, daí não tem importância estar em desordem nesse quadrado? Como assim, desordem? Aqui, esse aqui? Em Não tem cima. importância não. Por exemplo, eu poderia ter colocado 4 aqui embaixo, entendeu? 5 aqui. Eu só quero representar aqui qual que é a relação entre os setores, entendeu? Por quê? Porque aí depois, quando eu tiver essa relação aqui, fica mais fácil montar no layout funcional. Aqui, como se fosse preencher esses quadradinhos, entendeu? Mas eu poderia ter começado aqui, ó, o 6 aqui, e aí colocado o 4 aqui embaixo, entendeu? Eu ia fazer de maneira espelhada, né? O 4, aí o 5 tem ligação com o 4, aí obviamente que o 5 ia ficar próximo aqui também, eu ia fazer uma ligação, você entendeu? Entendi. Foi isso que eu fiz aqui quando eu dei aquela mexida também, porque aí eu coloquei, ó, o que eu fiz? Eu coloquei para cá, como se fosse para cá, ó. Quando eu dei aquela mexida, eu coloquei, opa, ó, tá vendo? Quer ver, ó? Aqui, ó, eu dei uma mexida ali, né? O que eu estou querendo representar no final das contas, gente? Vou voltar aqui, senão vai confundir vocês. Aqui eu represento só qual que é a relação entre os setores. E aqui, na hora de eu montar, eu vejo se eu consigo ir virando, né? Virando um pouquinho aqui, entendeu? É uma maneira, assim, como assim dizer, não é tão prático como a cartas depara, né? Não é tão... Mas, assim, se você quer montar o layout funcional de uma maneira rápida ali, você pode fazer isso, tá? Bom, aí, ó, aqui exatamente aquilo que eu falei, né? Você vai montando aqui as ligações, primeiro aquelas que tem A. Aí você termina o grupo A. Depois você coloca aqueles que não podem estar próximos, né? Aí na hora que você monta o layout lá, você percebe se terminou ou não corretamente. Se não terminou, você dá uma mexidinha aqui, ó, né, nessa sequência, tá? Bom, então, como eu disse, gente, aqueles ali eram mais informais, né? Mais tentativa e erro. Então, agora aqui a gente vai ter uma maneira sistemática de montar um layout, que chama-se Systematic Layout Planning, que é o SLP. Então, o que acontece? Esse layout aí, a gente vai utilizar todas as técnicas que a gente já viu anteriormente. A gente vai utilizar as cartas de para, o diagrama de relacionamento de atividades, a gente vai utilizar o diagrama de arranjo de atividades e a gente vai montar um layout. A gente vai fazer, na próxima aula, o trabalho prático. Aí vocês vão entender perfeitamente. Essa aula talvez seja a mais abstrata de todo o curso. Depois vocês vão entender ela quando fizer o trabalho, tá? Ó, então o que eu tenho agora? Eu quero montar um layout, gente, e eu quero, né, para cada setor, eu tenho aqui um espaço que eu necessito, no mínimo, né? Que é mais realista, ou seja, para a programação de materiais, eu preciso de 100 metros quadrados. Para a embalagem, eu preciso de 150. Para a supervisão de materiais, 50. Recebimento de despacho, 300. E para o armazém, 600. Ok? Então, vamos supor, gente, que eu quero colocar todos esses 5 setores dentro de um galpão que tem 150 metros de largura e 100 metros de 150 metros de comprimento e 100 metros de largura. Tem 15 mil metros quadrados ali. Né? Um setor... Então, eu tenho um setorzão... Vamos colocar aqui, ó. Duplicar. Eu vou ter um galpãozão de 150 metros por 100 metros, né? Um galpãozão lá, ok? Então, eu quero colocar estes 6 setores, cada um com esse espaço lá, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer as cartas de para, ou diagrama de para, que também chama, tá? Então, é o seguinte, gente, eu vou colocar aqui, né, qual que é a quantidade de vezes, ok? Aqui, né, aqui eu já posso até colocar vezes o custo, né, vezes a distância, qual que é a quantidade, o valor entre o setor de embalagem, por exemplo, e recebimento. Qual que é a quantidade entre o setor de embalagem e armazém, né? Qual a quantidade do recebimento e despacho? Aqui, despacho não é despacho, gente, de
macumba, tá? Com todo respeito às religiões africanas, não é esse despacho. É outro despacho, que é você enviar o setor de expedição. E entre o setor de recebimento, despacho e o armazém, por exemplo, eu tenho aqui 3.600 de custo. Ah, Rafael, mas não tinha mais setores? Tinha, né? Esses outros setores aqui, por exemplo, gente, eu vou fazer umas cartas de para eles também. Só que eu só não coloquei aqui porque não ia dar o espaço no slide, tá? Mas vamos supor que eu faça ali uma cartas de para bem grande, entre cada par de setor, tá? Primeiro passo é as cartas de para. Aí, o que vai acontecer, gente? De fazer de maneira espelhada é o seguinte, né? Aqui, olha. Tanto faz se eu vou do setor de embalagem para o recebimento e despacho, ou do setor do recebimento e despacho para a embalagem. Tanto faz, tá? Por isso que eu digo que é de maneira espelhada. Calma aí que vocês vão entender. Aí, gente, dependendo do valor aqui, ó, dependendo do valor entre os setores, tá vendo? Então, por exemplo, eu percebi que o custo entre o setor de recebimento e despacho e o armazém é 3.600. Então, dependendo do custo entre os setores, eu vou colocar aqui como prioridade da proximidade. Olha, entre o armazém e o recebimento e despacho, né, tem 3.600 ali de movimentação ou de custo entre eles. Então, eu vou colocar como sendo absolutamente importante estarem próximos. Por quê? Porque esses setores têm muita movimentação entre eles ali, entendeu? Então, é bom que eles estejam próximos, tá? Aí, dependendo, gente, do quanto tiver sair esse valor aqui, eu vou colocar aquela classificação do diagrama de Moody, que a gente viu lá em cima, né? A, absolutamente importante. E, especialmente importante, entendeu? Eu vou fazendo isso. Eu vou estabelecer uma ordem de prioridade. Então, ó, pronto. O que eu queria chegar? Eu queria chegar nisso daqui, ó. Eu vou ter, então, olha, entre os 6 setores, qual que é a relação entre cada um deles, tá? Qual que é a relação entre o setor de programação de materiais e o de embalagem e entre programação de materiais e supervisor de materiais, tá? Então, eu vou montar esse diagrama de Moody primeiro, esse diagrama de relacionamento, a partir do valor que eu encontrei na cartas de para cada setor, vocês entenderam? Então, aqui, ele está misturando as várias técnicas, tá? Quando vocês fizerem um trabalho, vocês vão entender perfeitamente, tá? Não se preocupem, porque a aula hoje é só teórica. Na hora que a gente começar a fazer, vocês vão entender. Ó, então, quais observações importantes na hora de fazer essa classificação entre todos os pares de setores, tá? Então, aqui, olha, eu estou fazendo entre todos eles, tá vendo? Ficou uma maneira clean de ver. Qual que é a classificação entre o setor de embalagem, aqui, ó, de armazém, recebimento e despacho? É A. Então, de armazém, recebimento e despacho, é A. Eu vou só montando esse daqui, tá? Então, na hora de montar essa prioridade aqui, olha, algumas dicas. Não ultrapassar o número de 20 atividades, porque imagina como que vai ficar complicado fazer esse diagrama de Moody com mais de 20 atividades. 20 eu já acho um exagero. Não fazer muita classificação A e E, que são as principais, tá? Porque colocar pouca classificação A e E ajuda a montar o layout mais facilmente. Por outro lado, tem uma classificação que é a U, que eu falei para vocês, que seria a classificação não fede nem cheira, ou seja, tanto faz se aqueles pares de setores estão próximos ou estão distantes, entendeu? Então, tenta colocar ali, em classificação em média, desses U, 40% a 50% do total. E a classificação 1, eu disse para vocês, né, não possui nenhuma razão, ou seja, entre os pares de setores não quer dizer nada. Pode ficar próximo, quanto pode ficar longe, tá? Beleza. Então, aí, olha, o que acontece? Depois que eu montei aquele diagrama de Moody, eu vou colocar aqui, parecido com o diagrama de elos que a gente aprendeu lá atrás, tá?
Só que aqui vai ser o seguinte, de acordo com cada proximidade ali, ó, cada grau que eu selecionei ali, né? Eu vou colocar o número de linhas. Então, por exemplo, se entre o par de setor é absolutamente importante estar próximo do outro, eu vou colocar 4 linhas. Se é especialmente importante, 3 linhas, entendeu? Importante, 2. Uma. O U, como é interessante, lembra que eu falei para vocês? O U seria não fede nem cheira, então você não precisa marcar, que tanto faz, ele está próximo ou ele está distante, então você não precisa colocar nada, nenhuma linha. E aqui eu uso essa linha aqui quando 2 setores não podem estar próximos, ok? Tem que ser um X. Então, um exemplo de diagrama de arranjo de atividades seria assim, entendeu? Quer ver como que seria o nosso? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui o nosso, tá? Eu vou montar aqui rapidinho. Tá aqui. Olha, então, como é que eu montaria aquele diagrama, esse diagrama aqui, ó, de arranjo de atividades, né? Eu vou usar essa classificação aqui, ó. Então, o que eu colocaria? Olha, eu colocaria todos os meus setores, ok? Primeiro eu ia começar com aquele que parece com mais A. Qual que aparece com mais A? Vamos ver. Supervisor de materiais, programação de materiais, 1. Programação de materiais, recebimento de despacho. A programação de materiais aparece mais. Então, vou colocar ele no meio. Programação de materiais. Calma aí, gente. Eu acho que não vai dar muito certo aqui, não. Tem que ser menorzinho. Programação de materiais. Ok? Então, qual relação o setor de programação de materiais tem com os demais? Ó, como supervisor de materiais, então, ó, eu colocaria, então, ó, sei lá, vou colocar o supervisor de materiais aqui. Supervisor de materiais. Então, por ele ter esse grau de proximidade A, que é absolutamente importante, eu vou colocar 4 linhas, tá? 1, 2, 3, 4. Tá. Ah, gente, não liga para detalhe aqui não, tá? Ó, qual que é a relação entre o setor de programação de materiais e o de embalagem? É E3. Então, vou colocar o setor de embalagem aqui, talvez. Embalagem. Aí, vou colocar 3, né? E verde ainda, para mudar a cor. 2. 3. Eu vou colocar em verde. Só para mudar, ficar da cor que está ali, né? Aqui, tá vendo? Verde. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou montando as relações entre todos os setores. Até eu ter mais ou menos um diagrama de arranjo de atividade parecido com isso daqui, tá, gente? Com todos os setores, todas as ligações entre eles. A partir disso daqui, eu vou montar o meu layout, mas agora considerando, né, o tamanho do espaço que cada um precisa. Então, ó, eu vou montando. Aí, por exemplo, qual que é a relação entre programação de materiais e recebimento de despacho? É A também. Aí eu colocaria o setor de recebimento de despacho aqui e falei essa ligação. Aí depois que esse setor de recebimento e despacho aqui, né? Aí eu faria a ligação com o setor de embalagem, com o setor de supervisão de materiais, entendeu? Até no final colocar todos os setores e todas as relações. De acordo com essa legenda aqui agora, tá? Bom, aqui que acontece, né? Vamos aqui. Aí, a partir daquelas relações, né? A partir daquelas relações, eu vou colocar no local onde tem cada setor o espaço que ele precisa, você entendeu? Então, por exemplo, ó, programação de materiais. Qual que é o tamanho que a programação de materiais precisa? Precisa de 100 metros quadrados. Então, eu faria mais ou menos agora assim, ó. Ah, aqui precisa de 100 metros quadrados, ok?
Então, eu vou colocar um pouquinho assim, desse tamanho aqui, talvez. Sumiu. Agora eu vou colocar com mais ou menos representando o tamanho, 100 metros quadrados. Então, seria um pouco maior aqui, assim, ó, talvez. Que não está indo, tá, gente? Não sei por quê. 100 metros quadrados aqui. Tá? Ah, o outro setor aqui, ó, qual setor que é grande? Deixa eu ver. O setor de armazém, 600 metros quadrados. Então, se eu tivesse desenhado o setor de armazém, eu colocaria no lugar do setor de armazém, né, maior ainda, 600 metros quadrados. Ó, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer isso daqui, ó, gente. Dependendo do tamanho do setor, eu vou manter aquelas relações, né, e vou só colocar qual que é o tamanho do setor. Aqui. Aí eu vou tentar, igual aquela vez que eu fiz lá no layout funcional, né, tentar adaptar estes 5 setores, dentro do tamanho que eu tenho agora, do meu galpão. Tá? O tamanho do meu galpão, olha, ele é 100 por 150, né? Então, o primeiro setor dá para ficar lá em cima, 600 metros quadrados. Depois aqui 300, entendeu? 150 aqui, 120 e 50. Eu vou tentar manter, às vezes não dá, né? Mas eu vou tentar manter esses setores que têm maior ligação mais próximos, entenderam? Para poder montar um layout funcional. Se vocês não entenderam, a gente vai fazer um trabalho que vocês vão entender perfeitamente, tá? Na próxima aula a gente vai começar do zero, eu vou fazer com vocês do zero. Então, acabou. Ó, vou mostrar para vocês o trabalho que vocês vão ter que fazer. Vamos lá. Olha aqui, o método SLP, vocês vão montar uma empresa, tá? Tem algumas informações aqui do exercício, por exemplo, vou ficar aqui. Eu tenho, olha, qual que é o tamanho de cada setor que eu vou ter, setor 1, setor 2, setor 3, tá vendo? Beleza, é o tamanho de cada setor. Aí vai ter um pouquinho de parada programada, não programada, vou ver tudo com vocês, tá? Aí aqui, gente, olha, a primeira coisa que eu vou ter, eu ia calcular quantas máquinas que eu ia precisar em cada setor, tá? Quantas máquinas? Aí aqui vai dar o tamanho de cada setor, a partir da quantidade de máquinas. Então, por exemplo, se tiver um setor que precisa de 10 máquinas, aquele setor vai ter, e cada máquina precisa de 10 metros quadrados, aquele setor vai precisar de 100 metros quadrados. Então, a gente vai definir qual que é o tamanho que cada setor precisa ter. Igual a gente fez aqui, ó. Tá? Aí, em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as cartas de para. Aqui, ó, as cartas de para tá aqui, ó, cadê? As cartas de para, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o custo da movimentação entre cada setor e a quantidade transportada. Aí a gente vai ter a tabelinha aqui da quantidade vezes o custo entre cada par de setor. Certo? Cada par de setor aqui vai ter um custo de movimentação entre eles. Aí eu vou pegar o seguinte, olha, de tanto a tanto vai ser... Vou voltar aqui para o lado. De tanto a tanto, vai ser absolutamente importante estarem próximos. Está vendo aqui, ó, acima de R$6.000, uma ligação entre eles é A. Entre 4.000 e 6.000 vai ser E. Aí eu pintei aqui de E. Entre 1.000 e 4.000 vai ser I. Entendeu? Aí a gente vai montar, entre os pares de setores, ok? Essa classificação. Aí, depois que eu montar essa classificação, a gente vai montar o diagrama de relacionamento, que é o diagrama de Moody aqui, tá vendo? Olha o que eu falei para vocês. É importante que tenha muito U. U seria o seguinte, tanto faz o setor estar aqui, por exemplo, entre o 1 e o 2. Tanto faz eles estarem próximos ou distantes. A relação é U. Mas agora, ó, entre o setor 4 e o 6, é absolutamente importante eles estarem próximos, tá vendo? Então, a gente vai montar isso daqui, tá? Ok? Não sei se vocês estão perdidos totalmente ou vocês estão entendendo a lógica do que a gente vai fazer. Eu vou chegar lá no final, vocês vão ver. Na prática vai ficar mais fácil.
A partir daqui, gente, a gente vai ter o diagrama de arranjo de atividades. Aqui já, assim, para facilitar para vocês, tá? A gente vai desenhar aqui, olha, qual que é a relação. Lembra que eu falei, ó, 4 linhas, se é 3 linhas, né? A linha verde, se é 2, né? Quando a linha é assim, ó, rabiscada, quer dizer que não pode estar próximo, tá? Aqui, ó, assim. Enfim, a gente vai desenhar esse diagrama arranjo de atividades, esse daqui, por quê? Porque depois a gente vai pegar a nossa planta e vai começar a desenhar os setores. Quer ver, ó? Aí, ó, por exemplo, aí eu tenho aqui, aí eu vou ter 2 opções, né? O layout 1, o layout 2. Então, olha, tá vendo? Cada quadradinho aqui representa 1 metro quadrado. Então, eu vou desenhar aqui 1 metro quadrado de cada um desses setores, olhando nesse diagrama de arranjo de atividades aqui, essa sequência deles, vocês entenderam? Tá? Então, a gente vai fazer tudo isso. Então, quer ver, ó? Vamos olhar aqui. Eu vou apagar aqui, vou começar do zero com vocês, só para mostrar o que a gente vai fazer, para vocês entenderem como é que a gente vai montar esse layout aqui. Ok? Vou apagar. Então, ó. Tá vendo? O setor 4 tem que estar próximo do setor 6, né? Porque tem 4 linhas aqui entre eles, tá? Então, o setor 4 tem 50 metros quadrados. Então, se ele tem 50 metros quadrados, ele pode ser... Qual que é o tamanho? Cada quadradinho representa 1 metro quadrado. Ele pode ser 5 metros quadrados aqui por 10, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só pintar uma cor forte aqui. Vou apagar aqui, que isso aqui não era para estar aqui, essas letras. Ó, aqui, eu posso ter o meu primeiro setor que tem 50 metros quadrados. Então, aqui eu vou colocar setor, qual setor? Setor 4. Setor 4. Eu vou apagar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim. Setor 4. Melhor. Ó, aqui vai ser o setor 4. Ok? Com 5 por 10, 50 metros quadrados. Aí tem um outro setor que tem que estar próximo também, o 6, com 40 metros quadrados. Então, 40 metros quadrados seria 4 por 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. Aí. Setor 5. Setor 6, desculpa. Setor 6. Tá? Ah, Rafael, mas olha aqui. Vamos ver aqui. Qual outro setor que tem? Oh, o setor 5 não precisa estar próximo do 6, você está vendo? Por quê? Não tem nenhuma relação entre eles aqui, ó. Entre o 5 e o 6. Então, eu não preciso necessariamente desenhar... Opa, vou botar lá. Desenhar o setor 5 aqui próximo do 6, entendeu? E qual que é o tamanho do setor 5? 40 metros quadrados. Então, o setor 5 seria desse tamanho aqui. Ok? Desse tamanho. Mas ele não tem nenhuma relação com o 6. Né? Aliás, o setor 5 não tem nem relação nenhuma com ninguém. Ele só não tem uma relação que ele não pode estar próximo do setor 1. É esse xzinho aqui. Então, esse setor 5, gente, eu vou deixar ele para depois. Vou deixar esse setor 5 para depois. Vou deixar para depois. Vamos continuar. Ó, qual que tem que estar próximo do 6 também? O 7. 7 de 40 metros quadrados. Então, vou desenhar o 7 aqui com 40 metros quadrados, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ah, vai ficar no lugar daquele outro setor lá, né? Vai. Então, aqui vai ser o setor... Setor 7, com 40 metros quadrados. Aí vocês vão montando, gente, o layout na sua planta baixa, olhando aqui nas relações. Ó, o 7 não precisa estar próximo do 4, né? Mas precisa estar próximo do 6. Beleza, o 7 está próximo do 6. Qual que precisa estar próximo do 7 também?
o 3, o 8 e o 2. Vamos montar o 2. O 2 é 50 metros quadrados. Então, vou desenhar o 2 aqui, ó. 3, 4, 5. 5 por 10. Ah, professor, só 5 por 10? Não, ó. O que é 50 metros quadrados, gente? Poderia ser 5 por 10 assim também, ó. Quer ver? 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 por 10 assim. Ah, por que eu vou montando aqui, ó? Vou montar logo aqui embaixo, ó, o setor 7, os 50 metros quadrados. Vou montar logo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele está próximo. Ele precisa estar próximo, gente. Ele precisa estar próximo do setor 7. Então, por isso que aqui vai ser o setor 2. O que mais que precisa estar próximo do setor 2? Ah, próximo do setor 2, o 9 aqui, ó, tem 3 relações. Então, vou pôr o 9 aqui, por exemplo, entendeu? Ah, e o 5 que estava jogado lá em cima? Ah, não tem problema, gente. Aqui é só para a gente visualizar as relações. O 5 só não precisa estar próximo do 1, ele tem que estar longe do 1. Então, poderia enfiar colocar o setor 5 aqui na beira. Entendeu? E o 1 aqui, lá em cima aqui, ó. Então, a gente vai montar esse daqui na próxima aula. Vocês entenderam o que a gente quer chegar? Baseado no tamanho do local. Então, não se preocupe, isso não vai cair na prova, mas isso aqui, vocês estão vendo uma ferramenta de engenharia civil, entendeu? Mas para mostrar para vocês como é que eles montam essas ideias dos setores, tá? Para quem gostar dessa área de layout, porque a nossa disciplina tem bastante essa parte de layout, tá? Mas depois a gente vai focar mesmo na parte de montagem de células de produção, tá bom? Esse layout funcional aqui, gente, era só para vocês terem uma ideia, um método que é bastante utilizado. Não sei se vocês entenderam perfeitamente, mas espero que na próxima aula, fazendo esse trabalho prático, vocês entendam como é que a gente chega num resultado assim, tá? Tudo bem? Sim. Beleza. Então, eu vou parar a gravação aqui. Não